Isso aí, moçada. Boa noite pra todo mundo que tá ligado aqui no nosso Instagram do Apaixonados por Rádio. Estamos aqui hoje estamos na cidade de Araraquara. E vamos chegando, galera. Um abraço pra todo mundo aí. Vamos aguardar o nosso convidado. E... meu Deus do céu, vamos nessa. Daqui a pouquinho a gente já chama o nosso convidado que ainda não entrou. Esperando ele chegar aqui. E um abraço aí pro Ricardo. Um abraço para todo mundo aqui. Thiago, Thales, Matheus, tá sempre com a gente aqui. O meu xará de primeiro nome, o Emerson. Enfim, tá todo mundo esperando aqui. A Flor, lá de São Paulo. Um beijo, Flor. Hoje estamos fazendo a live direto aqui de Araraquara, interior de São Paulo. Hoje foi uma chamada de última hora que eu tive, então não estou no meu estúdio oficial, então por isso que não tem música, não tem som, enfim, é isso daí. Ternura FM só pode ser o Maílson que está online. E vamos nessa, vamos chamar o nosso... Ele que é locutor, DJ, corre pra tudo lado. Boa noite, Fernando Teles. Pô, Adriano, como é que não tem música hoje, cara? Eu ia dançar a música do Clip Trip aqui, não vou dançar mais? Então, rapaz, eu tentei instalar aqui o som na minha mesa de som aqui, mas não tava dando certo, rapaz. Tá bom, tá ótimo. Você tá em Araraquara hoje, então? Hoje eu tô em Araraquara. Hoje eu tô aqui em Araraquara e hoje eu ia começar com uma música, um tal de Jorge Mateus, que alguém remixou aí, né? Então... poxa, verdade, cara. Verdade. Eu ia começar com ela. Essa música quase deu briga na época. Sério, cara? Porque o arranjo da música é do Mateus. E aí eu acabei com o arranjo dele e coloquei o meu em cima, né? Aí deu briga, mas assim... na época tocou na rádio, a rádio peitou, falou, vamos tocar o seu, aí tocou o Amo Noite e Dia lá, com aquele arranjinho lá, ficou bacana, tocou na balada, tá por aí na internet, aí tá jogado aí na internet, até hoje toca essa música aí, foi uma brincadeira que a gente fez e bombou aí, né, foi embora. E tocou muito, e não é porque eu tô na tua frente não, quem me conhece sabe, foi um dos melhores remixes que eu já ouvi. Obrigado, cara. Obrigado, mas foi despretensioso mesmo, assim, foi meio na brincadeira. Vamos fazer uma coisa diferente e tal. A gente que, antes da gente falar do rádio, eu também sou DJ, né? Então, a gente tem um feeling de música, né? Você ouve uma música e fala, pô, essa daqui combina com a outra lá, né? Então, foi na hora. Eu ouvia o Amo Noite e Dia, aquele solo, eu falei, pô, combina com, acho que é o Eduardo Maia, a música da gaita lá. Aí eu joguei e foi legal. Stereo Love, não foi? Stereo Love, é isso aí. Isso aí. Mas que beleza, mas obrigado por ter feito aí o nosso convite aí aqui do Apaixonados por Rádio, pra gente contar um pouquinho pra você contar um pouquinho da sua história aí. Como é que foi o teu começo no rádio? Obrigado. Primeiro, parabéns, Adriano, pela iniciativa de montar esse espaço aí para os locutores do Brasil inteiro. E é legal que você valoriza todo mundo, não importa o tamanho da rádio, não importa se o locutor tem um certo nome ou se não é conhecido, você põe todo mundo e todo mundo é igual mesmo. Então é muito legal aí. Eu, inclusive, estou conhecendo muita gente através das suas lives. Muito legal mesmo. Parabéns aí pelo seu trabalho, acompanho sempre. A galera do meio acompanha. O que eu recebi de mensagem hoje, cara, eu vou assistir. Então o Instagram teu é forte, a galera realmente do meio acompanha. Muito legal, okay. Parabéns pelo seu trabalho aí. O pessoal tá falando aqui, eu toquei muito Amo Noite e Dia e Stereo Love, o pessoal tá curtindo aqui, ó, você viu? Muito legal, obrigado mesmo. Então, Adriano, meu começo no rádio não foi diferente não da maioria da galera aí, né? Minha paixão pelo rádio, apaixonados por rádio. Vamos voltar lá para os anos 70, porque eu sou velho, louco. Né? Não tem cara de velho. Quantos anos eu tenho, Adriano? Você tá com 30 e pouco aí, vai. 30 e pouco. Eu vou fazer 47, cara, esse ano aqui. Pô, não parece. Cara, então eu vou fazer 47 anos, já tô meio velho. Então, é o seguinte, nos anos 70, a minha paixão começou na infância. Eu tenho uma memória, por incrível que pareça, eu lembro disso. Eu lembro de eu ir na casa de uma tia minha,
E ficava, ela tinha aqueles aparelhos de som, né, para época, aquela coisa mirabolante e tal. E eu ficava lá com 3, 4 anos de idade, eu ia lá e ficava mexendo à tarde, passava a tarde inteira fuçando, desregulando toda a aparelhagem dela, e ouvindo rádio, cara, lá e para cá, o rádio de ponteiro, para lá e para cá. Isso criança, né, anos 70 aí. E aí a coisa foi indo, anos 80, no primário, tal, no colégio. Inclusive o colégio que eu estudei, o Adriano, o bairro onde eu nasci, onde eu cresci, na Zona Norte aqui de São Paulo, Casa Verde, tem algumas personalidades do rádio que também são de lá. Como Domênico Gatto é de lá. Da energia hoje. Ricardo San, mestre Ricardo Grande, San. Ricardo. Também Já passou na por Casa Araraquara. Verde. Já passou na Morada do Sol. Acho que ele começou Onde eu tô, aí. é onde eu trabalho. Grande Ricardo San. Uma figura aí espetacular aí do ser humano incrível. Então, e eles também são da Casa Verde. Inclusive, só voltando a falar do colégio que eu estudei, o Ricardo San estudou lá também. O Ricardo San é mais velho que eu, apesar de não parecer também, mas ele é mais velho que eu. A gente tinha na escola uma festa chamada Festa da Primavera, onde eles montavam uma rádio interna lá, né? E aí tinha os locutores eram os próprios alunos, tal. Aí tinha aquele esquema do correio musical. Você ia lá e pagava, sei lá, não era nem real, era cruzado, sei lá. Pagava um cruzado, mandava um recadinho, pedia uma música, aí o locutor anunciava na rádio, né, e tocava a música. E o Ricardo San, quando ele estava na 8ª série, ele foi o locutor dessa Festa da Primavera. E eu estava na 4ª. Aí quando eu cheguei na 8ª, eu fui o locutor da mesma festa, entendeu? Só que a gente só veio saber disso depois, quando a gente se conheceu e tal, e muita coisa em comum. Isso é anos 80, 85 mais ou menos. Eu tinha o quê? Uns 10, não, uns 86, 87. E aí foi, cara, fui crescendo e tal, né, sempre com a paixão pelo rádio. Aí com 16 anos eu comecei a fazer baile de garagem, festinha de garagem como DJ. E falava no microfone também. Aí, o que acontece? Em 96, abri uma rádio no meu bairro. Naquele boom, mas assim, foi bem quando começou o lance de rádio pirata, que ninguém sabia direito o que era pirata, o que era comunitária, se tinha... Mas assim, a rádio começou em 96 e eu descobri sem querer a rádio, por acaso. Pô, eu fiquei apaixonado pela rádio, né? A rádio só falava do bairro. E realmente, se fosse hoje em dia, seria uma rádio comunitária, porque ela fazia muito serviço para a população da Zona Norte, da Casa Verde, anunciava festa, anunciava a campanha do agasalho. Era uma rádio com espírito comunitário, apesar de ser pirata, porque não existia rádio comunitária na época, né? E apesar de ter toda aquela coisa de, pô, vamos legalizar a rádio, naquela época isso não acontecia com ninguém. E os donos da rádio, cara, eles eram... Eu ganhava salário numa rádio séria, entendeu? E como é que eu entrei nessa rádio? Eu ouvindo essa rádio, estava na casa de um primo meu, a gente ouvindo a rádio, ele falou, vamos ligar para pedir uma música. A gente ligou para pedir uma música, aí eu falei no ar tal, aí o meu primo falou, pô, por que você não tenta ser locutor nessa rádio? Eu falei, pô, eu nunca fui locutor de rádio, né? Aí eu liguei, falei com o pessoal lá e fui lá fazer uma entrevista e os caras me contrataram, sem experiência nenhuma, e eu fui. E a rádio era feita por profissionais lá, viu, Adriano? O pessoal da velha guarda deve lembrar, aqui de São Paulo, o coordenador da rádio era o Tony Lovato, da Antena 1. O cara era uma enciclopédia. Você imagina o que a gente tinha de disco e CD dentro da rádio. Febre e nessa época, rádio trabalhavam, por exemplo, Lilian Loy, que era um grande nome do AM aqui em São Paulo, fazia a Rádio Record e fazia radinho com a gente lá também. Um outro nome, Moisés da Rocha. Ele tem um programa até hoje na Rádio USP aqui chamado Samba Pé de Passagem. Esse mesmo programa tinha na rádio lá, chamava Rádio Local FM 94.3, no bairro da Casa Verde. Então, e assim eu comecei. Nessa rádio foi um aprendizado, tal, até que a polícia chegou, fechou a rádio, eu estava na rádio, vivi as emoções. Você estava na hora? Né? Tava na hora. Vivi as emoções e tal, e assim foi. E aí depois eu passei por mais algumas rádios aí, até que eu falei, pô, eu preciso me profissionalizar, que eu quero trabalhar em rádio. Aí eu fui lá fazer o Senac. Aí a minha história com o Senac foi interessante também. Essa rádio foi em 96, eu fiz o Senac em 97 para 98. Liguei no Senac da Lapa, né, que é o mais próximo aqui, na época era o mais tradicional, na Rua Cipião, onde todo mundo ia fazer o curso. E o curso lá não era assim, eu chego e quero fazer o curso. Você tinha que fazer uma prova para ver se você tinha condição de fazer o curso, e depois tinham as turmas que aconteciam, sei lá, de 3 em 3 meses. Eu liguei no Senac,
Aí o pessoal falou assim, ó, pô, acabou de começar uma turma, não tem vaga, a próxima turma só daqui a 4, 5 meses. Eu tava com pressa, né? Eu queria fazer o curso. Só que aí a menina falou assim, mas tem um Senac lá em Osasco, que as aulas começaram hoje, eu acho que tem vaga, por que você não tenta ligar no Senac de Osasco? Aí eu liguei no Senac de Osasco, realmente tinha lá a vaga e eu fui fazer, entrei no segundo dia de turma, fui para o Senac de Osasco, comecei a fazer em Osasco. Ia todo dia e voltava para Osasco, né? Osasco não é tão longe assim, para quem é de São Paulo é uma cidade colada, você não precisa nem pegar a estrada e dependendo de onde você mora é como se fosse um bairro, já foi um bairro de São Paulo, inclusive Osasco. Aí comecei a fazer o curso. Nesse curso, o professor de locução, que era a matéria que todo locutor quer fazer o que espera para o professor de locução, né? São várias matérias, tem história do rádio, teatro, blá, 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 mas a gente quer realmente fazer a tal da locução. Aí tem no começo, não querendo não te interrompendo, no começo do curso, não sei se é a mesma coisa que aconteceu com você. Eu, quando fiz em 2005, cara, era uma pilha de coisas, de acontecimentos no Brasil, Sim. e você vai lendo. Falei, meu, que curso é esse? Você pergunta, mas é bom, né? Parece uma faculdade, cara. Você aprende muita coisa, não é só falar no microfone, você aprende muita coisa. Aula de dicção, fono, tem tudo, são várias matérias e tal. E aí o professor de locução, quem era o professor de locução? Todo mundo queria saber quem era, o nome do professor. Você deve conhecer, se você não conhece, eu acho que ele mora aí, ou ele trabalha aí. O nome do meu professor é René Bacaicoa. René Trabalha aqui na Nativa. Ele é o diretor da Nativa aí. É daí de Rio Preto. René Bacaicoa. É um cara que... Todo mundo falava mal do René, mas não mal de profissional. Eu falava que o cara era muito bravo. Não, o René vai chegar aqui com um cara feio, dar esporro em todo mundo, tem que tomar cuidado, porque o cara não sei o quê. Eu falei, tá bom, vou pagar para ver se esse René é tudo isso mesmo. Aí tá. Quando entrou o René na sala, o santo bateu, cara. Fui com a cara dele, ele foi com a minha, a gente ficou amigo. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Eu sempre fui muito perguntador. Além de falar, eu gosto de falar, eu gosto de perguntar, eu quero saber das coisas, como funciona e tal. E o René, na época, além de dar aula no Senac, ele fazia folga na Metropolitana, aqui de São Paulo, e ele era diretor de uma rádio em Leme chamada 91 FM, que existe até hoje. Aí eu virei amigo do René e tal. O René no final de semana, nas madrugadas, fazendo a Metropolitana. Quem aparecia lá no prédio, 2198, 14º andar, eu ia lá. O René, tô indo aí. Ficava lá com ele, fuçando, aprendendo e tal. Fiquei amigo dele. Até que ele me fez uma proposta, né? Terminei o curso do Senac e tal, foi tudo bonitinho. Eu dei entrada para pegar o DRT, ele me fez uma proposta. Falou, você não quer ir para Leme? Tem a rádio lá que eu coordeno lá, você pode ir para lá fazer o final de semana, só que a proposta era assim, você vai, entra no ar, faz, vê o que dá, só que não tem salário, a gente vai te dar um lugar para você ficar, aprender, pô, a gente vai dar um lugar para você ficar, vai te dar alimentação, não tem salário e você aprende lá. E aí você, tava louco para fazer rádio, né, a primeira rádio e tal, para valer mesmo. E fui, cara, com a cara e com a coragem, era moleque, não tinha nada, que morava com meu pai e minha mãe aqui, nada que me prendesse aqui em São Paulo, fui embora para Leme. E lá eu comecei, fiquei uns 3 meses fazendo isso, até que pintou a vaga, e eu me mudei para lá e começou aí a minha carreira no rádio em 1998, se eu não me engano. Eu sempre quando o pessoal me pergunta quando é que você começou, qual foi a sua primeira rádio? Aí eu falo a 91 de Leme, porque foi a primeira rádio que eu tenho lá, o registro em carteira para valer, então... 98, não estamos em 2021, 23 anos, é isso? Nossa senhora, tá tô velho, Adriano. Fala que eu tô tá velho. Tô velho. E aí, o Carlos Mateus, 91 FM, fica em Leme. Ele tá na cidade vizinha, Santa Cruz da Conceição, que é uma cidadezinha grudada em Leme. Lá. Ele tá lá, tá lá. É isso aí. É isso aí. E aí, depois de Leme... Isso aí, depois de Leme, você veio para as outras rádios de São Paulo já? Então, aí eu fiquei um ano em Leme, tirei férias. Quando eu tirei férias em Leme, eu vim para São Paulo, aí fui com a cara e com a coragem, falei, vou tentar algumas rádios aqui. Aí eu fui na Rádio Tropical FM aqui de São Paulo, que na época era em Itapecerica da Serra ainda a rádio. Cheguei lá, né, mandei um piloto em fita cassete na época, que eu sou muito velho.
Ali você também é, porque você tem um monte aí na sua casa de fita cassete. Tenho. Tá sendo muito homenagem, hein? Então. Aí eu mandei a minha fita cassete para a Rádio Tropical e eles me chamaram para fazer um teste, tinha uma vaga. Quem estava lá na rádio na época e gravou o meu piloto foi o Doni Vieira, não sei se você conhece, grande Doni Vieira. O Doni trabalhou um monte de rádio aqui em São Paulo, é um baita de um locutor esportivo, já fez Rádio Globo, está na rádio do Craque Neto e está na Band News FM narrando também. Doni Vieira, ele foi o cara que gravou o meu piloto na Tropical e eu entrei. Nessa mesma época na Tropical que eu entrei, tinha um garoto lá de 17 anos que ia pentelhar na rádio lá, adorava, ele conhecia o Doni. Ele chamava Renato Borba. Ele chama Renato Borba Rainha. Rainha. Você conhece? Conheci o Rainha aí, o molequinho. Rainha era um molequinho de 17 anos que ia na rádio lá, sonhador, era amigo do Doni, ficava lá. Como eu fazia lá na Metropolitana, né? Ficava lá. Renatão, eu conheci o Renatão e o Doni nessa época também. E aí foi, cara. A primeira rádio foi a Tropical. Paralelamente, eu continuei mandando aí uns materiais, uns pilotos. Aí me chamaram na 97 FM. Hoje a Energia, na época, 97 FM, era do lado do cemitério, ali na Doutora Arnaldo. E aí eu fiz um curto período lá que acabou não dando certo. Eu estava fazendo as duas rádios lá ao mesmo tempo, acabou não dando certo na época. Eu fiz muito pouco a Energia 97. Pô, eu vim de uma rádio tocando sertanejo, fui para uma rádio dance. Na época, começando a carreira, sabe, não segurei o rojão, acabei ficando pouco tempo na Energia. Lá que eu conheci também o Ronaldo Rezende. Ronaldo Rezende, que hoje também foi um grande locutor. Hoje ele mexe com shows, com eventos e tal. Quem mais eu conheci lá? Um monte de gente eu conheci nessa época. E acabou não dando certo também. Paulo Rosa conheci. Trabalhei com o Paulo Rosa, que está na Ótima lá também, de Pinda. E trocava horário com o Paulo Rosa nas madrugadas lá. Naquele prédio só tinha gente de madrugada. Fazia o horário da madrugada das 2 às 7 da manhã. E a rádio era do lado do cemitério, cara. E aí você ficava preso no estúdio. E o estúdio da rádio na época era o estúdio suíte. Tinha um banheiro no estúdio. Que beleza, hein? Eu não saía do estúdio nem para ir eu ficava no estúdio, cara. Do lado do cemitério. Só você no prédio inteiro. Dava medo, né? Ficava com o cu na mão. Você nunca fez madrugada lá? Não, fiz madrugada, que eu tô te falando. Eu fazia o final de semana. Eu fazia o final de semana, cara. Eu ia no banheiro, na mão mesmo, estúdio, na mão, não saía de lá. Você tá louco. Prédio pequenininho. O prédio na época não tinha nem porteiro, era só você no prédio. O prédio de, sei lá, 10 andares, 12, e só você no prédio. Você tá louco. Mas a gente sabe como é isso. Você deve ter passado por isso também, feito madrugadas e ouvido vozes por aí nas emissoras. Toda emissora é assombrada, né? Toda emissora é assombrada, toda mas emissora é assombrada. Não faz muito tempo que às 5 horas da manhã tinha um gambá dentro da rádio. Eu escutando barulho, um gambá e entrou pelo forro. E o gambá é cheiroso? Puta que pariu. Mas enfim, passei já apertado já também. Cara, e assim foi. Aí vai perguntando aí, senão só eu vou falar aqui, hein, meu. Vontade, vixe. Aí da Tropical, eu acabei voltando depois, fiquei na Tropical um período, acabei voltando para 91, tive 2 passagens, e aí eu vim para São Paulo novamente, e aí eu fui para a Avenida Paulista, que é onde ficam a maioria das rádios aqui em São Paulo, na época com as minhas fitas cassete. Aí todas as rádios que eu via, que eu tinha condição de trabalhar, eu não mandei na Alfa, porque a Alfa até hoje só tem locução feminina na rádio. Verdade, Antena 1 não é o meu perfil, CBN não é o meu perfil. Então eu peguei as rádios que eu tinha o perfil e comecei a passar de uma em uma e deixar o meu piloto lá. Algumas eu conseguia falar com algumas pessoas lá, outras não, deixava só na portaria e foi. E a última rádio que eu passei, que era já no finalzinho da Paulista, era a Nativa. Pilotinho, isso em 2002. Pilotinho em fita cassete para Nativa. Chega lá, na época era o Rony Magrini, o diretor da rádio. Era o Joca, depois vinha o Rony, mas quem contratava tal era o Rony. Deixei a fita com a secretária dele, a Michele, e fui de ônibus na Paulista. Peguei o ônibus e fui embora para casa. Na época acho que eu já tinha um celular, aquele celular tijolão e tal, né? Acho que eu tinha um celular. Eu não me lembro se ligaram na minha casa ou se foi no celular. Eu sei que assim, peguei o ônibus e fui embora para casa, na Casa Verde.
No caminho, ou em casa, não me lembro bem, toco o celular. Oi, Teles, tudo bem? Eu sou a Michele, secretária do Rony, você deixou um piloto aqui no mesmo dia, cara. E assim, na Nativa, e na época a Nativa, não sei se você acompanhou os primórdios da Nativa. Acompanhei. Cara, só tinha os locutores que faziam a Nativa, era só gente de nome, só cara velho de rádio. Eu começando, falei, eu nunca vou entrar. Eu deixei lá por deixar, cara, entendeu? Tinha o Serginho Café, quem mais? A Tati tava lá. Pô, a Tati, não chamando de velha, mas a Tati já tava no rádio há muito tempo, eu não tinha nem começado, né? Jones também estava. O Jones é fundador quase da rádio, estava lá. Praticamente, né? Que vai falar com a gente em breve. A Hebe tinha programa na rádio, era a Rádio dos Artistas em São Paulo, estava toda hora na televisão, no programa do Ratinho e tal. Era uma grande, ainda é uma grande rádio, é uma grande rádio, mas naquela época ela era novinha, era novidade, eu nem sonhava em trabalhar lá, deixei por deixar. E aí me chamaram, cara, o Rony me chamou, ele falou, a gente vai fazer um teste aí. Eu fui para lá conversar com ele no dia seguinte, ele falou, a gente vai colocar você e mais um no ar. E tem uma vaga só de folguista. Vai você e mais um no ar. E eu vou ouvir na minha casa. E depois, na segunda-feira, eu falo com vocês e decido quem vai ficar. Beleza. Isso acho que foi no meio da semana, eu ia começar no sábado. A partir dali eu não dormi mais, cara. Eu catei a rádio, fiquei engolindo a rádio 24 horas por dia, anotando tudo que eu podia anotar e tal. E aí eu cheguei com meio que a rádio decorada na ponta da língua para fazer o final de semana. Tremendo, né, cara? Na Nativa, tal, pô, puta rádio. Eu começando aqui em São Paulo, quase ninguém me conhecia. E fui, cara. Fui pra rádio com a cara e com a coragem. Eu e mais um outro locutor. Eu não vou falar o nome do locutor aqui, até por ética. Ele não tá em São Paulo. Já chegou, depois ele chegou até a fazer rádio em São Paulo, mas ele continua no rádio, no interior e tal. Mas aí foi, cara. Ele foi, o Rony me escolheu. Tem histórias engraçadas com esse locutor, mas eu não vou contar, cara, porque é muita falta de ética. Falar isso numa live para todo mundo assistir depois. Mas o cara é um querido, gosto dele. Mas assim, são histórias engraçadas. Mas eu não vou expor o cara aqui, entendeu? Mas o cara deu umas mancadas e eu não dei, então eu acabei ficando na rádio. E assim começou a minha carreira lá. Eu fiquei 10 anos lá. E assim, eu sou muito grato à Nativa. Acho que, pô, se alguém me conhece, assim, hoje em dia, assim, que foi um trampolim para poder ir para outras emissoras, para outras grandes emissoras, eu devo à Nativa, cara. A Nativa que realmente me projetou aqui em São Paulo e fiz muitos amigos através da Nativa. A Nativa virou rede, nós inauguramos a primeira Nativa, que foi em Rio Preto. Lembra qual foi? Rio Preto. Rio Preto. Depois veio São José dos Campos, que são as emissoras próprias, né? E é isso, cara. E assim, depois eu fui pulando para outras. Você quer que eu resuma até o dia de hoje? Sim. Então vamos lá. Aí eu fiquei na Nativa até 2012. Paralelamente à Nativa, uma época eu fiz a Gospel FM aqui de São Paulo, que é uma rede também da Igreja Renascer. Por pouco tempo, mas eu fiz, né? Aí a Nativa me proporcionou várias coisas, como tocar no Villa Country, que a Nativa era uma rádio, ainda é, né? Mas quando veio aquele boom do sertanejo, inclusive do remix do Amo Noite e Dia do Jorge Mateus, a Nativa lançou todo mundo, cara. Então todo mundo que estava começando, Fernando e Sorocaba, Jorge Mateus, João Neto e Frederico, Maria Cecília e Rodolfo, Gustavo Lima, todo mundo que começou na Nativa. Então a gente viu esses caras nascerem, entendeu? E aí eu tive a oportunidade de apresentar muitos shows dos caras e comecei a tocar no Villa Country, nos shows no Villa. Conhece o Villa Country, né? Uma casa de sertanejo em São Paulo. Sim. Nunca fui, mas conheço, sim. Acho que o Brasil inteiro conhece. Eu comecei a fazer a abertura dos shows dos caras aqui no Villa Country também. Isso me deu me projetou até como DJ. Fiz o navio o Zezé de Camargo e Luciano tinha um navio, Cruzeiro é o Amor. E a Nativa também fazia a promoção. E eu fiz praticamente todos os Cruzeiros é o Amor. Eu ia lá, fazia o DJ, apresentava. Pô, a Nativa me proporcionou muita coisa. Você fez muitas inaugurações também das afiliadas, né? Algumas, sim, né? fazia porque... Inclusive aqui. Inclusive aí. Inclusive em você veio aqui. 2010 você veio. 2010. E a Nativa aí, eles faziam, eu não sei como é hoje, mas a inauguração da rádio era às 6 da tarde, no Hora Mais Peão que eu fazia, Hora Mais Peão Nativa. 6 da tarde, engatava a rede.
como você dizia, como estão dizendo aqui, o eterno rei, o Thales está falando aqui, o eterno rei do peão nativa. Nunca haverá um cara fazendo um programa como ele fazia. Cara, obrigado, Thales. Qual Thales é que tá aí? Você tá enxergando aí o nome dele? Thales de Mileto, acho que é isso. O Thales, Thales lá do São José dos Campos. Obrigado, Thales. O Thales, se eu não me engano, tá na rádio lá da Via Dutra, na CCR, eu acho, se eu não me engano. Grande parceiro aí, Thales, que montou um baita de um home studio na casa dele e tal. Obrigado, isso. Thales, obrigado, bondade sua, cara. Então, mas o Peão Nativa foi realmente um marco, como eu te falei, o Peão foi quando toda essa galera começou, o Peão Nativa lançava todo mundo e eu era o cara que apresentava o programa, né? Então isso me proporcionou muita coisa. A gente fazia festas aí pelas afiliadas, Araraquara, Catanduva, Rio Preto, eu fiz muita coisa aí, cara. Muita coisa aí, né? Em São José dos Campos. Foi uma época muito legal, entendeu? Foi o boom do sertanejo, assim. Exato. Foi o boom. Fiquei até 2012. Aí, 2012, saí da Nativa. Aí fiquei uns 2, 3 meses parado. E aí pintou a oportunidade de fazer a Transamérica Hits. Aí eu fui fazer a Transamérica Hits. Apesar que a Hits é popular também, né? Era um popular um pouquinho, não tão assim, carinhoso como é a Nativa, mas é uma rádio também popular, um popular mais elétrico, assim, mas foi muito bacana. Foi lá que eu conheci Gislaine Martins, lá que eu conheci Ricardo San, que eram os dois gestores lá na época. Só que assim, como não tinha vaga lá na Transamérica Hits, eu entrei para fazer férias da galera e tal, né? Então eu fiquei lá por alguns meses e depois pintou a Energia 97 pela segunda vez. Só que agora já era Energia com estúdio aqui na Avenida Paulista, tal. Aí já tinha uma certa experiência, acabei ficando na rádio. Aí fiquei fazendo as duas paralelamente, a Energia e a Transamérica Hits. Depois pintou a Tupi FM e para fazer Tupi, que hoje é top. É uma história engraçada, curiosa com a Tupi Top. E aí eu fui para Tupi, tive que largar a Energia e a Transamérica, como era uma coisa temporária, acabei ficando só na Tupi. Inclusive, eu estava na Tupi quando ela perdeu o nome. Uma confusão, né? Eu ia entrar no ar às 6 horas da tarde e chegou um comunicado, a gente não pode mais falar Tupi, não pode falar mais nada. A rádio não tinha nome, eu entrei no ar 104,1, não tinha nome a rádio. Depois virou top e tal, mas é uma longa história e foi. Mas são momentos marcantes, assim, que a gente guarda na memória, né? Aí eu trabalhei lá com o Wagner Mendes, que me chamou, Wagner Mendes, também um baita diretor aí, que quando eu trabalhava na Nativa, o Wagner, eu encontrava com o Wagner nas festas, ele falava, pô, cara, quero um dia trabalhar com você é um cara legal, tal. Aí quando ele soube, ele me chamou. Quando ele assumiu a Tupi FM, ele me chamou. Falou, tá vendo, estamos trabalhando junto. Foi muito legal o período que eu trabalhei com o Wagner também. Da Tupi, eu tô rodado, hein, cara? Eu tô velho e rodado. Eu vou contando essas histórias aqui. Da Tupi, fiquei na Tupi acho que 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 2, não me lembro. Aí eu saí da Tupi e fui para Ótima, São José dos Campos. Celso Portioli. Fui lá trabalhar com o Gilson Moraes, Gilson, que hoje em dia está à frente da Nativa lá e da Estéreo Vale. Fiquei também um tempão na Ótima, só que eu moro em São Paulo, aí eu ia e voltava todo dia, começou a cansar, começou a pesar. Eu amo a Ótima até hoje, cara, uma rádio muito boa de fazer, as pessoas lá sabem fazer realmente rádio. O Celso é apaixonado por rádio, né, cara? O Celso já foi locutor, todo locutor quer ter uma rádio. O cara tem uma baita rádio, então a Ótima é uma rádio de ponta, que só tem equipamento de primeira, que tem um baita time. É uma rádio, cara, que é uma rádio gostosa de fazer. A galera lá, o Elite, o pessoal, eles respiram rádio, eles compram as melhores vinhetas, os caras gostam, é muito, muito bom trabalhar lá, foi muito legal trabalhar lá. Só que aí, o que atrapalhou foi esse esquema de ir, voltar, e aí eu acabei voltando para a Transamérica. Mantive contato com o Ricardo San e com a Gislaine e voltei para a Transamérica. Aí existia vaga na Transamérica, inclusive o Thales já trabalhou na Transamérica Hits. Existia vaga na Transamérica Hits, aí eu fui fazer folga na Transamérica Hits. Aí lá dentro pintou a oportunidade de fazer a Transamérica Pop também, na folga.
Aí a gente teve que optar, ou fazia hits ou fazia pop, não podia fazer as duas. Eu fui fazer a folga na Transamérica Pop. Aí tudo muito rápido, cara. Pintou o Fernando, que hoje em dia tá na Band, né? O Fernando César, que tá na Band, fazia a Transamérica Pop à tarde, das 2 às 7, e ele saiu para ir pra Band. E aí surgiu a vaga. E eu acabei ficando com a vaga, acabei subindo e acabei fazendo a Transamérica Pop à tarde, das 2 às 7. Eu fiquei lá por 5 anos na Transamérica. Uma baita empresa também, cara. Fiquei lá com a Gislaine, com o Sam, que são pessoas espetaculares, que eu tenho um carinho pelos dois, que eu não vou ficar enchendo linguiça aqui, mas quem conhece Ricardo Sam e que conhece Gislaine Martins vai assinar embaixo do que eu estou falando. Conheci o ano passado a Gislaine Martins, uma figura, uma figuraça. Cara, sensacional, um ser humano incrível. Na Transamérica ela era... Pode falar. Eu conheci ela na Bandeirantes no ano passado, no fim de setembro, quando eu fui lá, né? Então, mas conheci a Transamérica, a Rádio Transamérica, estava em obras, inclusive o estúdio da Transamérica não existia mais, só estava um outro estúdio lá em funcionamento, e eu conheci a Gislaine, né? Uma figuraça, menina. Não, Gislaine é espetacular, gosto muito dela, gosto muito do Sam, os dois estão na Play, na Play FM, você foi lá conhecer no Grupo Bandeirantes. Então, fiquei na Transamérica por 5 anos, e aí veio a mudança da Transamérica, né, que a gente já sabia o que vinha pela frente, que a rádio ia mudar não ia mais existir Transamérica Pop, Transamérica Hits, ia ser uma coisa unificada, ia ser uma programação mais adulta, e todo mundo que estava lá ia rodar. A gente sabia, apesar de nunca ter... não foi dito pra gente, mas a gente sabia que haveria uma mudança. Ricardo Sam e Gislaine, que eram os cabeças, saíram, a gente sabia que também uma hora ou outra a gente ia sair, a rádio começou a mudar a linha, tudo bem, isso é normal, natural, isso vai acontecer sempre. Gosto muito, tenho muitos amigos até hoje na Transamérica, gosto muito da empresa, sensacional, não tenho nada para falar de mal, muito pelo contrário, só agradecer as oportunidades, foi muito bacana lá. Paralelamente, olha como eu estou rodado, paralelamente à Transamérica, eu fiz de novo a Top. Aí eu fazia a Top de manhã e a Transamérica à tarde. Fiquei um tempão fazendo. Depois, saí da Top, continuei na Transamérica. Nunca larguei a Transamérica. Voltei para a Ótima, na Ótima de manhã. De manhã, das 6 às 10 da manhã. Também ia todo dia, cara. Ia todo dia. Fiquei um período lá. Aí saí de lá. Fiquei só na Transamérica um tempo. Aí a Ótima montou o estúdio aqui em São Paulo. Sim. Eles têm um estúdio auxiliar aqui em São Paulo. E aí eu fui fazer com a Mayumi lá, cara. A gente foi fazer de manhã lá um programa mais ou menos parecido com o Tititi, que a Mayumi fazia na Transamérica Hits. A gente foi fazer na Ótima. A gente fazia de São Paulo, estúdio em São Paulo, super estrutura. Eles têm aqui em São Paulo, na Barra Funda, e gerava para as rádios de São José e Pindamonhangaba, mas a gente fazia aqui. Aí ficou lindo, né, cara? Porque aí eu tô aqui pertinho, não precisava viajar, ficou maravilhoso. Dá para ir a pé? Como eu corro... dá para ir correndo, vamos dizer assim, vai. Opa, caiu aí a conexão do nosso Fernando Teles, vamos ver se volta... Caiu a conexão. Caiu? Voltou. Ah, pra mim não caiu não, continuei te vendo aqui, cara, normal. Não, vai, vamos embora. Tá vendo? Eu falei em correr, caiu a conexão, porque eu já tomei vários tombos na rua correndo. Diga lá. Então, onde eu tava... estúdio da Ótima em São Paulo, de manhã. Então eu fazia eu fazia a Ótima de manhã, Transamérica à tarde. Até que surgiram os rumores de que a Massa FM estava vindo para São Paulo. E a Massa FM é uma rádio que, quando os rumores chegaram, São Paulo inteira queria fazer a Massa. Tá me vendo aí? Tá tudo normal agora, né? Tô normal. São Paulo inteira queria fazer a Massa. Eles começaram a pegar os melhores profissionais, um de cada rádio. Puta, espetacular. Você não imagina a concorrência que era para entrar na Massa aqui em São Paulo. Todo mundo, desde programador musical, até locutor, até o pessoal de OPEC, sonoplasta, todo mundo queria fazer a Massa.
E a gente começou a fazer os contatos e tal, né? E aí a Mayumi fechou com a Massa e me abandonou lá na Ótima. Foi engraçado isso. Ela me abandonou. No último dia da Ótima, foi numa sexta-feira, ela falou tchau, tô indo pra Massa, tal. Ah, que pena, tal. Ia começar uma outra menina lá, que tá até hoje na Massa, a Lani. Cara, eu saí do ar da rádio, me despedi da Mayumi numa sexta-feira, e eu ia buscar um kit de corrida lá no Shopping Center Norte. Que eu tinha uma corrida no domingo, na época que ainda tinha corrida de rua, que não tinha pandemia. Aí eu peguei meu carro e estava indo lá para a Zona Norte, pegar a minha corrida no Center Norte, meu kit de corrida, me liga o Roberto Reis. Roberto Reis, que era o coordenador da Massa, responsável por contratar a galera e tal. No dia que a Mayumi saiu, o Reis me ligou, tudo bem, vamos conversar tal. Marquei com ele no Center Norte, que ele mora lá perto. E aí fechamos, cara, fechamos assim. No dia que a Mayumi saiu para ir para a Massa, eu fechei com a Massa também. Aí não falei nada para a japonesa. Quando chegou no dia da inaugurar, no dia começou o treinamento para a rádio, eu pintei lá, falei, oi, tô aqui de volta. Vai se ver livre de mim, não. E assim começou, cara. Aquele time bárbaro da Massa, esquece, não tô falando de mim, não, esquece eu, mas tinha um time sensacional. A Massa ainda tem, mas quando começou, tinha o Rony Magrini de manhã, o Rony que me contratou na Nativa, né? Grande nome, Rony Magrini de manhã. Depois a Thelma, que está lá até hoje. O Ives. Quem mais estava lá? O Fabinho, que está lá até hoje. O Diego está lá até hoje. A Mayumi. Cara, saudoso o Edgar. Roberto Reis. Puta, Edgar, nem fala, né, Edgar? Esses dias você postou aí a live dele. Edgar também, que saudoso Edgar, que faz muita falta aí. Um cara muito do bem, que todo mundo só falava bem dele. Não deu, infelizmente não deu tempo de conhecer ele, porque quando eu fui para São Paulo em setembro, fim de setembro, ele faleceu no começo de setembro, né? Então não deu tempo. Mas de algum lugar ele está aí com a gente aí. É um cara muito legal. Eu tive o privilégio de conhecer, não convivi intimamente com ele, mas assim, no rádio é um cara que... É um cara de boa, sabe o cara de boa? Um cara que sempre chega dando risada e não tem tempo ruim, um cara que não fala mal de ninguém, um cara que só fala... Foi um choque para todo mundo, né? Mas... Foi. Saudoso Edgar, que Deus o tenha, né? Foi difícil dar notícia. Foi difícil. Ninguém acreditava na época, né? Mas... Vida que segue. Vida que segue, acho que cada um tem uma missão para cumprir aqui, acho que a dele foi cumprida, né? Com êxito aí, cara do bem. E assim foi, cara. Fiquei na Massa até julho do ano passado, quando veio a pandemia, e aí derrubou um monte de gente, aí estamos aí, cara. E aí você sabe como é, derrubou você também, né? Derrubou eu. Cara. E assim vai, e a vida que segue, como você diz. E eu tô aqui, cara, eu tô parado desde julho. Não, pra falar desde que eu julho? Assim, eu esqueci não, eu ia chegar lá, mas como a gente tava na Massa... Parado desde julho, o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe quanto tempo já foi, né, cara? Que todos os dias são iguais. Imagina para vocês em Araraquara com esse lance de lockdown aí. Sim. Passa tão rápido que a gente não vê. Quando vê, já foram 2, 3, 4 meses, cara. A gente nunca parou de, assim, parar. A gente sempre grava alguma coisa ali, grava outra ali. A gente sempre tá procurando fazer alguma coisa, né? Aí no final do ano eu fiz a Play. Que você foi lá, eu fiz a Play FM, uma baita rádio também, cara. Falar da Play também é chover no molhado, né? Porque só toca a música que eu gosto, cara. E a equipe que tá lá também é fantástica, né? Betinho, Robson, a Gi e o Sam, olha só, que me contrataram na Transamérica, estão lá. Aí eu fiz 2 períodos lá de 15 dias agora, né? No final e no começo do ano. O Robson pegou a Covid, o Betinho me ligou, eu fui fazer. Começo do ano a Gi pegou a Covid, Betinho me ligou, aí eu fui fazer. Então eu tive a honra de fazer a Play, mas assim, não existia a vaga. Eu fui lá para fazer uma coisa temporária, já foi acordado, então eu fiz a Play por 2 períodos aí. Então eu tô muito rodado, velho, cara de rádio. E nesse período todo de rádio que você fez aí, de onde surgiu essa oportunidade de ser DJ? Então, o DJ, na verdade, eu comecei antes de ser locutor de rádio, né? Eu comecei a fazer as festinhas aí em garagem, nos anos 90. Em 1990 foi a minha primeira festa como DJ
festinha de garagem, e aí a gente rodava, cara, todo final de semana, fazia muitos amigos, coisa de moleque, nem pintava grana, era mais por diversão mesmo, né? E começou aí, cara. E aí, quando eu comecei a fazer a rádio mesmo, e aí eu comecei a fazer as festas pra rádio, aí eu tive uma penetração maior e comecei a tocar, tal, em algumas casas, tal, né? Pessoal de Leme aí, ó. Um abraço, pessoal da 91 aí. Tenho amigos lá até hoje, cara. Falo com a galera até hoje aí da 91. O Wagner, que hoje em dia o Wagner trabalha lá na 102. 102, acho que é de Santa Cruz das Palmeiras, né? Abrange toda a região. Grande Wagner Ramos também. Tava falando com o Roger Miranda, que tá lá em Fortaleza. O Rodrigo, que tá lá em Brasília. O Hernani, que continua em Leme, que foi cada um para um lado aí, a gente se fala até hoje, faz mais de 20 anos, hein? Putz, tamo velho pra caramba. Tamo velho já, eu também já tô perto dos 40 já, rapaz, quer dizer, falta 4 anos ainda, mas tudo bem. Você é novo pra caramba. Tô 36, rapaz. Com 30, você tem 10 anos a menos que eu, cara. Olha 36. só que coisa. E esse ano eu faço 20 anos de rádio. Olha, tá velho também. Tô velho. Você sempre começou, você sempre fez rádio na sua região aí, Adriano? Fui na cidade natal, entre São Carlos e Ribeirão Bonito, uma cidade chamada Ribeirão Bonito, que é uma cidadezinha pequenininha, 12 mil habitantes, abri uma rádio comunitária lá e entrei lá numa rádio comunitária, só que antes eu falava em 96, 97 mais ou menos, eu falava em rádio amador, rádio PX, né, rádio de caminhoneiro. Sim. Eu era Estação Menino Maluquinho, que é aquele molequinho que tinha a panela na cabeça. Com a panela na cabeça. E aí foi onde comecei a gostar de rádio. Aí em 2000 eu entrei, tô até hoje. Muito bem. Tem pergunta aí? O pessoal tá fazendo pergunta aí ou não? Tem o locutor Antônio Carlos e tá perguntando como está as rádios aí de São Paulo nessa pandemia. Cara, a audiência de rádio cresceu, né? A audiência de rádio cresceu, mas as rádios estão trabalhando no limite, né? As rádios estão trabalhando no limite. Pra você ter uma ideia, teve rádio em São Paulo que demitiu a equipe inteira, cara. Sim. Teve rádio em São Paulo que demitiu a equipe inteira. Você sabe qual rádio eu tô falando. Sei. Tá todo mundo trabalhando assim no vermelho, cara. Assim, no limite, entendeu? Quantos locutores tem? 6. Então vamos trabalhar com 6. Se der uma dor de barriga em algum... Não todas. Alguém dobra. Não todas, mas muitas rádios estão trabalhando no limite, né? Não é uma fase boa para ninguém, né? A gente sabe que não é uma fase boa para ninguém. Enquanto essa pandemia não passar aí, vai ser bem difícil. Tem muito locutor parado, cara. Muito locutor bom parado, entendeu? Muito locutor fora do ar. Locutor bom, cara que se comunica bem, cara de caráter e tal, e tá parado, cara. Porque depende de uma série de fatores, né? Depende, claro, de você ser um bom comunicador, de você ser uma pessoa bem falada, de caráter, e depende da vaga também, né? É verdade. E voltando aí no teu começo da carreira aí, quem que foi o teu maior espelho? Cara que você se espelhou para fazer a locução? Vídeo Paulo. Voltei. Tá ruimzinho. Voltei ou não? Voltei. Voltei. Então, depende também de vaga, né, cara? Para você entrar, alguém tem que sair, você sabe disso. Sim. Entendeu? Eu entrei aos 45 minutos do segundo tempo aqui na minha volta ao rádio. Na verdade, eu voltei pro Ninho. Voltei pro Ninho, na verdade, né? Eu saí da Rádio Morada em agosto, começo de agosto, e 6 meses depois retornei. Que bom, cara, que bom. Graças a Deus. A Morada é uma empresa bem falada. Eu não conheço, assim, eu conheço de nome, óbvio, né? Todo mundo conhece. Mas é uma empresa bem falada aí, né? Sim, e mandar um abraço também, mandar um abraço pro Renê também, aí de Araraquara, que cuida da concorrente aí, né? Um cara muito legal, que eu tenho um carinho enorme. Faz tempo que eu não falo com o Renê. Renê tá velho também, cara. Se eu tô velho, o Renê, então... Mudou nada não, viu? Né? O Renê é um cara que não dorme. Pelo menos na minha época ele não dormia. Um cara que chegava... Uma história engraçada, a gente quando fazia a rádio de Leme, morávamos numa república, né, de locutores e tal, lá no comecinho. E o Renê, quando ia para Leme, ele ficava na república também. E eu dividi o quarto com o Renê.
Então ficava o Roger Miranda num quarto, o Rodrigo, que está lá em Brasília, o Rodriguinho, lá de Brasília, em outro quarto, e eu num quarto, só que assim, quando o Renê estava lá, eu dividia o quarto com o Renê. E o Renê não ia todo dia para lá, né? Então ele ficava um pouco em São Paulo, um pouco lá. Apesar de dirigir a rádio, ele ficava um pouco em São Paulo, um pouco lá. E o Renê era assim, cara. Uma época eu fazia o horário da rádio das 5 às 10 da manhã. Então, para fazer das 5 às 10, eu tinha que acordar 4 e 15, 4 e meia no máximo, porque a rádio era perto. O Renê não dormia, então ele ficava na rádio até as 3 horas da manhã e chegava em casa 3 e meia, 4 horas e acendia a luz, falava alto. Eu ficava puto com ele, né? Ele sendo meu chefe, falava, como é que você quer que eu renda no ar se você entra aqui no quarto 3 da manhã, acende a luz e abre a janela, por exemplo? Pô. Vai entregar flores, né? Não, e 9 da manhã estava acordado já, o cara que não dormia. Mas um cara super competente. Não, ele nunca mudou muito não, viu? Não mudou nada não, não tem hora que não dorme. Meu. Qual a média salarial de um locutor de São Paulo? Depende muito, viu, cara? Quem quer ficar rico trabalhando em rádio é meio complicado. Principalmente como locutor. Interior de São Paulo, então. E aquela coisa, existe a lenda de que em São Paulo, blá, blá, blá. É claro, São Paulo é o maior mercado de rádio do Brasil, um dos maiores mercados de rádio do mundo. Então, assim, muita gente, hoje em dia nem tanto, mas lá atrás todo mundo queria ser locutor de rádio em São Paulo. A meta do locutor era chegar em São Paulo. Chegou em São Paulo, pronto. É o auge da carreira. Hoje não é bem assim porque a gente tem muitas rádios boas, grandes empresas, grandes aí no interior do Brasil, muito melhores do que rádio de São Paulo. Verdade. Se numerar aqui, tem rádio no interior aí do país que não deve nada para a rádio de São Paulo, inclusive em estrutura, sabe? É claro que às vezes a linguagem é diferente, porque a linguagem se adequa à região, né? São Paulo tem uma linguagem e, de repente, Ribeirão Preto tem outra linguagem. Tem gente que vai para Ribeirão e fala, nossa, é uma puta rádio, mas tem uma linguagem. É porque é a linguagem de Ribeirão. A linguagem de Ribeirão funciona para Ribeirão. A linguagem do Rio funciona para o Rio. A linguagem de São Paulo, apesar de ser uma linguagem universal, mas assim, muitas rádios, muitas redes têm o horário local em São Paulo e tem um estúdio separado só para gerar para a rede. Porque cada localização, cada localidade tem a sua linguagem, né? Tem o seu. E, cara, mas tem rádios muito legais. Eu já ouvi gente descendo o pau, pô, no Rio de Janeiro só tem rádio lixo. O cara não entende, não é rádio lixo. É que lá a linguagem é diferente, é a linguagem do carioca. São baita rádios, cara, estruturadíssimas. Você pega uma FM O Dia da Vida do Rio de Janeiro, é uma puta rádio, cara. Só que tem uma linguagem pro carioca, uma linguagem que em São Paulo, em Araraquara, não funciona. Mas no Rio funciona. Aí o cara que não entende nada de rádio, puta, fui pro Rio, a rádio lá é uma porcaria. Não é uma porcaria, você não entende que tem uma linguagem carioca na rádio. Mas a rádio é maravilhosa. E assim acontece em todos os lugares do Brasil. Em Brasília é uma linguagem, Salvador é uma linguagem, Araraquara é uma linguagem. Cada rádio você tem que entender onde você está, para quem que você está falando, para qual região você está falando. Mas o negócio do salário aí depende muito, né? O salário o piso salarial é de acordo com a população, né? Com a quantidade de pessoas que habitam naquele local, né? Mas não vai se iludindo não com São Paulo. Vai iludir muito não, isso é verdade. Voltando aí no teu começo na carreira, aí quem foi o teu espelho no começo, como locutor? Ah, cara, se eu te falar que eu tenho um espelho, eu vou estar mentindo, né? Eu, na década de 80, quando eu era moleque, quem que eu ouvia? Eu ouvia muito, cara. Olha os locutores que eu ouvia. Eu ouvia Beto Rivera, Salve, Salve São Paulo, que hoje é o superintendente da Gazeta FM. Eu ouvia muito a Jovem Pan e a Transamérica, né? Emílio Surita, Banana, Binho Pali, Delfis da Fonseca, Henrique Terra. Esses caras eu ouvia na minha infância e adolescência, entendeu? Só que o rádio era diferente naquela época, né? A linguagem do rádio era outra, né? Pra você ter uma ideia, na Transamérica, você ouvia Ivan Lins e ouvia o The Police. Não tinha essa coisa de segmentar, entendeu? O rádio não tocava sertanejo, porque naquela época o sertanejo realmente não tocava em FM. Nem pagode. Mas de resto, cara, tudo tocava. Tocava desde da Rita Lee,
Banho de Espuma, até o Michael Jackson, tocava tudo, era uma saladona, né? A rádio tocava sucesso, não era segmentada. Você pegava Antena 1, Jovem Pan, Transamérica, tocava a mesma coisa. Então esses caras eu tenho como base, assim, né? Mas assim, são pessoas que eu admiro. Depois veio Rony Magrini, tem vários, cara. Eu vou ser injusto aqui, ficar falando o nome de locutores aqui, mas assim, eu não me espelhei, eu admirava muita gente, entendeu? E assim, com o tempo você vai pegando o seu estilo próprio aí. E falando em Jovem Pan, olha o Cezinha tá aqui, o Cezinha da Jovem Pan tá aqui também. Cezinha que fez aí Araraquara. Eu vi que você postou um vídeo essa semana dele saindo de Araraquara, indo pra Pan. Saindo da Rádio Morada. Saindo da Rádio Morada. Da Rádio Morada para ir pra Jovem Pan. Aqui pra São Paulo, né? Ir pra Jovem Pan de São Paulo. Legal. Do nada. Mudou. Empresa. Então, deixa eu ver, tem mais gente que fez pergunta aqui. Matheus perguntando por que você saiu da Nativa. Cara, eu acho que você tem um período, né? Você tem um período. Aí o meu ciclo lá se encerrou. Naquele ano o ciclo se encerrou. Foi um período que eu vivi, foi muito legal lá. Depois as coisas vão passando, o tempo vai passando. Não sei se amanhã ou depois eu volte para lá. Eu tenho, graças a Deus, tenho a porta aberta em todo lugar que eu trabalhei. Então, mas foi um período que se encerrou, né? Mas foi uma rádio que eu serei eternamente grato. Grande Marcelo Siqueira, um beijo pro Marcelo Siqueira. O Jones, que tá lá até hoje, a Tati, todo mundo. O Juliano, que é de Petrolina, que aliás, 2 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer, a região lá de Recife. Ele diz aqui, pergunta aqui, o que você diz sobre para quem quer seguir a carreira no rádio hoje? Quem quer seguir a carreira no rádio hoje? Primeiro você tem que você tem que ter sido picado pelo bichinho, tem que fazer por amor, cara. Tem que fazer por amor. É claro que tem que fazer por dinheiro também, que você tem que pagar suas contas, né? É um trabalho, é uma profissão que muita gente não valoriza. Muita gente não valoriza. Não estou falando de quem é do rádio. Tem muita gente de fora que não valoriza a profissão. Acha que, o cara vai lá tocar música na rádio. O cara vai lá curtir. Eu tô aqui engravatado, aqui me matando. Entro às 8 da manhã, saio às 6 da tarde. O cara fica lá 4 horinhas tocando música e falando no rádio. Agora senta lá para você ver a responsabilidade que a gente tem quando senta naquele microfone e comanda aquela nave lá para milhões de pessoas ouvirem. A responsabilidade, pois é. A responsabilidade, cara. O locutor de rádio em si, você pega uma rádio com 50 funcionários, os 50 funcionários trabalham e jogam o produto na sua mão. Se eu fizer uma cagada, eu derrubo o trabalho dos 50 funcionários. Tá aí a responsabilidade do comunicador. Como tem gente que fala assim, rede, derruba 50 rádios, cara, já pensou? Pode acontecer. Como tem gente que fala assim, o Faustão ganha 5 milhões por mês, que é isso? O cara ganha 5 milhões, mas quanto a Globo ganha em cima do Faustão? Quanto a Globo? Verdade. A Globo ganha 5 milhões em um dia em cima do Faustão. Então, cara, não é? E tem gente que é fácil falar mal, né? Quem tá fora e tal, Então, tem que ser, voltando à pergunta aí, você tem que gostar do que você faz. Você tem que ter. Eu acho que também é dom, é muito coisa de dom. Entendeu? Assim como o cantor. Na minha opinião, ninguém aprende a cantar. Mas eu tô falando cantar, cara. Cantar. Gravar até eu gravo. Hoje em dia eu gravo um CD, aí faço sucesso. Tô falando cantar. Cantar mesmo, cantar. Eu acredito que ninguém aprenda a cantar. O cara tem o dom de cantar, ele vai se aperfeiçoar. Ele pode ter aulas, ele se aperfeiçoa, mas o dom de cantar já nasce com o cara. O locutor também, o comunicador, eu acho que ele já nasce com esse dom de comunicar. É claro que ele vai com o tempo, ele pode fazer cursos, tal, ele vai se aperfeiçoar, mas é um dom que a gente tem. Eu acho, né? Eu acho que é um dom. Então, cara, se você faz um curso, tem que ter o DRT, faz um curso para pegar o seu DRT e mete a cara, meu. Mas você tem que gostar, porque você vai trabalhar no final de semana, tua família vai viajar pra praia, você vai estar no estúdio da rádio, você vai virar... Feriado. Eu já virei ano novo dentro do estúdio de rádio. Você deve ter virado também, Virei Natal já. E ano novo, entendeu? Todo mundo na praia, na Avenida Paulista, sei lá onde. Feliz ano novo. Você dentro da rádio, fechado sozinho. Tem a galera te ouvindo, mas você tá sozinho. Então, se você não gostar, você não segura o rojão. Então tem que gostar. Então, a primeira coisa, se você gosta, faz o curso, mete a cara que você consegue. Persista!
Você sabe que essa história de virada de ano, eu não vou falar qual rádio que é, mas é aí de São Paulo. Tem uma rádio aí que acho que tem aquelas portas de vidro que passa cartão para abrir. Sei. Tem várias, hoje em dia tem várias. Tem várias rádios aí que faz isso. E na virada do ano, um locutor saiu e o cartão ficou dentro do estúdio, a porta fechou. Ixi, o cara ficou para fora. O cara ficou para fora. O que ele precisou fazer? Arrebentou a porta, não teve outro jeito, porque o set estava acabando, que era um set mixado, então ele saiu para comer. E no que ele voltou, o cartão estava lá dentro do estúdio. O set mixado, então, deve ser uma rádio dance, né? Vamos pegar aí. Você já deve imaginar qual rádio é. Sabia que eu já fiquei preso também para fora de rádio, Adriano? É mesmo? Foi, na Tropical, na primeira FM que eu fiz aqui em São Paulo, assim, depois de Leme. Eu fiquei preso, cara. Eu fazia o horário das 7 à meia-noite, e aí tinha a Voz do Brasil, na época a Voz do Brasil às 7 horas, né? Uhum. Aí eu coloquei a Voz do Brasil no ar, e fui comer um negócio no restaurante do outro lado da rua. Fechei a porta da rádio, e a porta travou e eu tava sem a chave. Eu fiquei preso, cara. Ninguém ouviu, cara. Na época ninguém ouviu. Ninguém da rádio ouviu. Eu não me lembro o que aconteceu, cara. Se eu liguei pra alguém, eu sei que alguém chegou lá e abriu a rádio e eu entrei. Tipo, já tinha rolado aí, a Rádio Brás já entrou, já ficou... Pra São Paulo, a Rádio Brás no ar, quase 1 hora, cara. E eu preso, desesperado, quase chorando lá de fora. Mas não deu nada, ninguém ouviu e assim foi, né? Nesse caso aí a pessoa teve que arrebentar a porta, meu. Mas custou uma nota também. Essa porta é uma nota. Né? Isso foi em 99. O locutor Antônio Carlos, não sei se você vai responder, mas fica à vontade. Qual o rádio que você mais gostou de trabalhar? Eu gostei de todas, cara. Sou político, não, falando sério agora. Não, gostei de todas. Eu gostei de todas, assim, mas como eu te falei, algumas... eu vou citar a Nativa, que foi a rádio que me projetou, né? Não é que eu mais gostei de trabalhar na Nativa, mas eu estou mudando até a pergunta dele, né? Foi a rádio que me deu a maior projeção para eu, a partir dali, ter uma carreira em São Paulo, foi a Nativa, entendeu? Foi a rádio que me projetou aí para São Paulo e também para o Brasil, porque como a rádio era rede, né? É rede até hoje. Deu oportunidade de conhecer Araraquara, apesar que eu tenho parente em Araraquara, hein? Procura Teles aí que você vai achar algum Teles aí. Eu tenho parente em Araraquara. Eu acho que eu conheço. Araraquara, Taquaritinga, tenho parente em Taquaritinga aí, hein? Taquaritinga. A favor de vir aqui visitar os amigos, hein? Vamos, mas vocês estão em lockdown, cara, não estão abrindo nada, não vou poder nem comer Não, depois de passar tudo isso, pô, pelo amor de Deus. Senão não vou nem comer o lanche aí. Mas enfim. Cara, se quiser fazer pergunta, vamos lá. Tem gente que faz. Aliás, você está fazendo até uma pergunta interessante aqui. A Rose Fernandes está perguntando: o que você tem a dizer sobre as especulações que o rádio vai perder o espaço, pois hoje as redes sociais crescem demais. Tem comerciantes que preferem patrocinar um blogueiro do que pôr um comercial na rádio. Isso é a realidade que a gente vive, né? Eu acho que cada um tem seu espaço, acho que uma coisa soma com a outra, uma coisa soma, né? Eu acho que hoje em dia a rede social, se for bem usada, na rádio ela vem a somar, então você pode de repente anunciar na rádio e fazer uma venda casada com a rede social da rádio, dá para fazer também. Mas eu acho que o lance do blogueiro depende muito do produto que você tem para anunciar, né? Tem produto que é claro que vai dar mais resultado se você anunciar com um blogueiro do que numa rádio, entendeu? Sei lá, você vai vender não sei, tem produtos aí que você não vai gastar um dinheiro para colocar numa rádio. Estou vendendo uma capinha para celular, o cara não vai colocar numa rádio, não vai funcionar. De repente você fala por um blogueiro, gente, olha que capinha sensacional que eu tenho aqui, essa capinha você pode comprar, tá aqui o link, arrasta, o cara vai vender muito mais com um blogueiro do que colocar um anúncio na rádio. Então eu acho que tem espaço para todo mundo. E assim, antes que alguém pergunte sobre o rádio vai acabar, a internet vai tomar o lugar, muito pelo contrário, a internet vem a somar. Inclusive hoje, você sabe que o Ibope, pelo menos aqui em São Paulo, ele já é dividido por dial, né, no FM e internet, já é somado isso, né? Então já tem audiência, a audiência pela internet hoje em dia, ela já tem um peso que somado com a audiência no FM dá o montante final. Então tanto é que, aliás, eu vou convidar o pessoal a me ouvir na Rádio Rápida, né? Estou na Rádio Rápida. A Rádio Rápida é um projeto já que a gente já tinha.
é um projeto de uma rádio, porque, se você não me segue nas redes sociais, siga Fernando Teles Oficial, você vai ver que eu sou um corredor, eu pratico corrida de rua, mas pratico para valer, eu gosto, me faz muito bem, corro. E corre pra caramba, hein, meu? Quantos quilômetros já fez, Amar? Hoje eu já corri mais, a pandemia, mas assim, eu procuro manter, pelo menos correr um dia sim, um dia não, né? Hoje eu fiz 14, hoje de manhã. Qual é o teu recorde? Mas fiz uma maratona, 42 quilômetros. Então tá bom, maratona, tá bom. Mas eu procuro manter aí. Então, a Rádio Rápida, ela foi idealizada para o público de corrida. Então, na época... Vindo aí, Adriano? Tô te ouvindo. Tá. Então, na época, no início de 2019, eu e mais um amigo, o Márcio, a gente resolveu fazer uma rádio web dedicada ao público que pratica corrida de rua. Tocando Legal. Músicas dos anos 80, 90, 70, que é um público mais velho que gosta, porque o corredor de rua ele é mais velho, e com conteúdo voltado para a corrida de rua. E assim a rádio é até hoje. Só que como eu estou com um espaço assim, livre, por que não fazer um programa ao vivo nessa rádio? Então, há cerca de 3 semanas eu venho fazendo esse horário das 2 às 4, de segunda a sexta, ao vivo na rádio. E está dando um resultado muito legal. Tem muito ouvinte que já me ouvia em outras rádios que está ouvindo também na Rápida, porque o programa é ao vivo, tem uma qualidade de som boa, e hoje em dia, na web, somos todos iguais, entendeu? Por exemplo, tem muita gente que mesmo em São Paulo tem uma dificuldade muito grande de sinal. Que apesar das emissoras aqui serem potentes, tem 200, 300 mil watts de potência, mas aqui tem muito prédio, então tem muito lugar que mesmo... eu tô aqui do lado da Paulista, tem lugar aqui que tem rádio que chia, com antena aqui na Paulista. Ela chia aqui e vai lá para Itaquera, que é lá no extremo da Zona Leste, a rádio pega maravilhosa. E eu tô do lado da antena, a rádio chia, porque tem muito prédio, dá muita interferência. Então, mesmo aqui em São Paulo, tem muita gente que ouve o FM pelo aplicativo. Né? Então, quer dizer, se o cara ouve o FM no aplicativo, ele ouvir a Rápida no aplicativo, dá na mesma. Então, ele só vai digitar Rápida. Então, é assim, para essa pessoa, tá tudo igual. Ele pode ouvir a rádio Apaixonados por Rádio e pode ouvir a Band, que o cara os dois vão estar na palma da mão dele no celular, em qualquer lugar do mundo. Isso é legal, isso tem dado um resultado bacana. Então eu estou fazendo esse horário aí das 2 às 4 na Rádio Rápida. Digite no Google Rádio Rápida que você acha e ouve nós lá. Entendeu? É isso aí. E continue marcando a gente lá que a gente vai estar sempre divulgando. Muito obrigado pela divulgação, cara. A galera tem muita gente achando aí através do seu canal, Adriano. Legal. Obrigado por abrir o canal para a gente poder entrar aí, entendeu? Não. A Anitta Lima está perguntando aqui, boa noite, o que te contagia no rádio e na comunicação no dia a dia? O que me contagia é saber que tem um montão de gente aí ouvindo e na mesma vibração que você. O que me contagia é você falar, oi, como é que tá o seu dia? Aí vem um monte de mensagem, fala, pô, meu dia tá assim, tá assado. Pessoas que a gente não conhece pessoalmente, mas que se tornam amigas da gente. Isso é muito bacana, isso é muito legal. De repente você está no estúdio de rádio aqui na Avenida Paulista, tem um cara lá do Japão falando com você, pô, tô te ouvindo aqui, cara. E saber que muitas vezes, mesmo sem você saber, imaginar, você faz a diferença na vida de outras pessoas, entendeu? Verdade. O rádio é hábito, né? O rádio é hábito. Tem gente que liga o rádio para o cara... E ele se identifica muito com o locutor. Por isso que eu acho que tem muita rádio que fica fazendo dança das cadeiras. Uma hora não tem paciência de deixar a coisa acontecer, entendeu? Deixa o locutor de manhã 2 meses, não tá legal, aí põe outro, aí pega o cara da noite e põe para amanhã. Isso não funciona no rádio, porque o rádio é hábito. Isso muitas vezes leva tempo. O cara se identifica, amanhã eu vou levantar, eu vou tomar um café, vou ligar o rádio e vou ouvir o Adriano. O Adriano vai estar lá. O dia que o Adriano não tiver, o cara fala, cadê o Adriano? É verdade. Você faz parte da rotina. Assim como o cara liga de manhã na Globo, ele quer ver o Bom Dia São Paulo com o Bocardi. Quando o Bocardi não tá, o cara sente falta. Cadê o Bocardi? Entendeu? É hábito. O rádio é hábito. Rádio como a televisão. Faustão tá aí há 30 anos fazendo a mesma coisa no mesmo horário. Faustão vai sair. Você vai ver como o Faustão sair. Você quer ver o que eu tô falando. Vamos sentir saudade. Não, e vai causar uma estranheza, cara. A audiência vai despencar. Vai na minha, você vai ver. Então o rádio é hábito.
Rádio é hábito. Eu peço para as emissoras também terem paciência com os comunicadores que estão lá no horário, terem paciência com os programas que estão no ar no horário, porque isso leva tempo. Resultado leva tempo. Não é de um dia para o outro que a coisa acontece. O rádio é persistência também. Tem que ter, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que acontece se você tiver persistência. Tem rádios, que eu não vou citar nome, mas que você ouve a rádio há 20 anos, a rádio é a mesma coisa, cara. Ela só colocou alguns elementos para se atualizar, ela vai se atualizando. Mas a espinha da rádio, ela não é mexida, cara. Entendeu? Isso cria hábito. Mas é isso. E você já a última pergunta aqui para a gente encerrar nossa live, que já estamos passando de uma hora. Já se sente realizada profissionalmente? Nunca, né, cara? Nunca. Alguma coisa que você sonha em fazer? Cara, eu me sinto muito feliz em ter conquistado algumas coisas, assim, de ter trabalhado em grandes emissoras, assim, mas realizado nunca, né, cara? Eu acho que a gente nunca pode parar de correr atrás. O dia que você parar de sonhar e de ter ambição, uma ambição do bem, né? Porque a gente não sabe nada, cara. Eu não sei nada. Eu tô aí batalhando, entendeu? Eu fico feliz que algumas pessoas elogiam o meu trabalho, tá? Mas eu não sei nada, cara. Eu sou um eterno aprendiz. Eu tô sempre aprendendo e quero continuar sempre aprendendo e sempre crescendo aí na profissão e na vida, né? Como ser humano e tal. Então é isso, cara. Eu me sinto feliz por ter participado de grandes projetos e tenho certeza que outros grandes projetos virão também e eu vou batalhar para isso aí, não só na profissão, mas na vida, em todos os setores aí, né? Só para uma saideira aqui do xará aqui, do meu primeiro xará do primeiro nome, que eu sou Emerson também. Sim. Sonha em sair do circuito de São Paulo e ir para as outras áreas do Brasil? Pergunta do Emerson. Cara, ó, a Sandrinha Fonseca entrou aqui, você e o Renato Rainha são meus ídolos. Obrigado, Sandrinha. Sandrinha é ouvinte desde a nativa. Sandrinha faz Sandrinha, por favor, mande os seus brigadeiros manda para Araraquara que o Adriano vai dar o seu brigadeiro, hein? O Adriano vai dar o endereço para você mandar brigadeiro para Araraquara. Valeu. Então, seu sonho em sair daqui, cara, eu tô enraizado aqui, né? Porque assim envolve outras coisas, envolve família, tem uma filha bebê, então é meio complicado você largar tudo, né? Tem que pensar no filho também, né? Não, tem que pensar, eu tenho família, então fica complicado você sair daqui e ir para o Nordeste, a não ser que a família fosse junto, mas não dá, agora no momento não dá, entendeu? Nesse caso você tem que levar a tua família junto. Eu não sou a favor de você abandonar a família aqui, a não ser que você, sei lá, mas eu não sou a favor. Hoje em dia a internet possibilita que a gente trabalhe também de longe, entendeu? A internet hoje em dia me possibilita que eu faça uma rádio ao vivo aqui de São Paulo, do meu estúdio, eu posso fazer uma rádio para Brasília ao vivo, como eu faço a rádio rápida. Sim. Então, se alguma rádio do Brasil quiser contratar para eu fazer, eu vou para a rádio, mas eu faço de São Paulo, porque dá para fazer de São Paulo com uma baita qualidade. Isso, a internet boa proporciona a gente isso. Mas assim, sair agora de São Paulo não dá. Ah lá, estou devendo os brigadeiros para você faz tempo. É isso aí. Para mim, vai mandar pro Adriano, que o Adriano merece. O Adriano falou para mim, off, mentira, mas eu estou inventando. Ele adora um brigadeiro também. Quem não gosta de brigadeiro, né, Adriano? Todo mundo gosta. Se for brigadeirão, agradeço. Brigadeirão, agradeço. Bom, né? Mas ela faz bom. Ela faz um 100 para você come 100 ao invés do brigadeiro. Obrigado. Faz bem. Fernando, eu queria agradecer a você aí pela participação da nossa live, 1h10 de live a gente fez aqui. Falei demais, hein, cara. Falamos bastante de rádio e vende teu peixe aí agora. Muito bem, queria agradecer pelo convite, obrigado Adriano, parabéns pelo seu trabalho, é muito legal mesmo a gente poder ter um canal para acompanhar o rádio no Brasil inteiro, sem preconceito. E dia 6 agora, dia 5, melhor dizendo, vai fazer 11 anos do Apaixonados. Olha só, cara, que legal. Agora. Parabéns, é um adolescente ainda que vai crescer muito aí. Com certeza. Conte comigo para o que você precisar, obrigado por fazer os reposts, obrigado por trazer para a gente informação de locutores, de profissionais, de rádios do Brasil inteiro, independente, como eu falei no início, do tamanho da rádio, do segmento da rádio, sem preconceito nenhum, obrigado mesmo.
Me sigam no Instagram, pessoal, aí de rádio, de corrida, Fernando Teles com 2 L's oficial, segue lá, obrigado mais uma vez. E estamos na Rádio Rápida, né? Estamos lá na web, aqui na web, né? Rádio Rápida, só joga no Google, Rádio Rápida. A gente tá lá de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, e a rádio tem um conteúdo muito bacana, que depois é só acessar o site para saber mais. Eu vou jantar, que eu tô com fome. Obrigado, Adriano, pelo convite. Eu também. E até a próxima, cara. Fica com Deus. Parabéns aí, viu? Obrigado, gente, que acompanhou aí. Se tiver pergunta, manda no meu inbox ou manda pro Adriano, que ele me encaminha, tá? Beleza. Grande abraço, Fernando. Sucesso aí. Para nós. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.